Eu quero lembrar a vocês que nós comemoramos, falou-se na abertura deste evento, que estamos comemorando 30 anos de IBRAC. Pois é, com os meus cabelos brancos, eu estava lá no dia da criação do IBRAC. Acho que eu sou o único aqui que estava lá neste dia, o único remanescente da criação do IBRAC. Pois é. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao IBRAC pela seleção deste painel. Quero agradecer aos funcionários do IBRAC, Zé Carlos, Dora, Solange, Ângela, pela colaboração, pelo trabalho que estão fazendo. Quero agradecer também a esses expositores que concordaram em vir, inclusive com algum sacrifício pessoal, para este painel. Mas quero lembrar também que no primeiro rascunho deste painel, era um painel feito de homens. Por quê? Na minha geração, e olha, eu sou antigo, na minha geração, eu não conseguia sequer explicar a uma mulher o que era um impedimento. Tenho a certeza que todas aqui sabem o que é impedimento, mas na minha geração, então, eu estava acostumado que futebol era coisa de homem. E agora eu já percebi, quando eu comecei a procurar, quando as instâncias do próprio IBRAC, por meio da Renata, não, você tem que pôr mais mulheres nesse evento, neste painel. E a coisa foi crescendo, e aqui nós temos hoje 3 mulheres e um homem para falar para vocês. E eu descobri que a outra geração de mulheres fantásticas sabem de futebol e sabem de muitas outras coisas, obviamente. Mas eu quero, então, apresentar os expositores. O Rodrigo Monteiro de Castro é sócio do Monteiro de Castro e Setoguchi. Ele é mestre e doutor em Direito pela PUC, é professor do IBMEC e foi co-idealizador e co-autor da lei da Sociedade Anônima do Futebol, esta lei que nós vamos tratar hoje. A Tatiana, que está lá do outro lado, é sócia do LDCM Advogados, mestra em Direito Comercial, presidente do IWIRC, que é ligado a Uncitral, e diretora do IBR, que é ligado à recuperação de empresas. A Bárbara é a sócia do BMA, é ex-diretora do DPDE, mestre e doutora em Direito pela USP e por Berkeley, e, sobretudo, uma integrante de algumas diretorias deste instituto e hoje presidente do seu conselho. A Ana, aqui do meu lado, é membro da Comissão Especial de Direito Esportivo da OAB São Paulo, presidente da primeira comissão disciplinar do STJD, auditora do STJD, mestranda em Direito Esportivo pela PUC São Paulo e advogada do Ambiel Mansur Belfiore. E, com isso, apresentados, cada expositor vai ter um tempo de 10, 11 minutos para falar. Depois serão abertas perguntas ao público. Obviamente, não havendo perguntas ao público, poderão ser feitas perguntas entre os expositores ou eu mesmo tomarei conta disso. Rodrigo, por favor. Bom, boa noite. Boa noite, olha só, acho que foi a escuridão aqui. Eu estava pensando no jogo do São Paulo amanhã já, alguma coisa assim. Aliás, ele é São Paulino também. Acho que está na cara, né, Mauro? Acho que dá para perceber, né?
Mas eu já falo bom dia, não. Boa tarde a todos. É um prazer, uma mesa repleta de amigos. A Ana, a Tatiana, o Mauro e a Bárbara. E eu não sei, sinceramente, o que eu estou fazendo aqui. Quando o convite veio, eu falei, Mauro, acho que você enlouqueceu, porque é um evento de concorrencial, eu não entendo. Eu trabalho com M&A, com direito societário. O que vou fazer lá e o que vou falar para a gente tão qualificada, mas ele insistiu. Então, em nome da amizade, eu aqui estou. E é muito legal a gente estar aqui com tantas mulheres e uma mesa com 3 mulheres contra 2 homens, ou além de 2 homens, porque a lei da SAF ela tem uma preocupação enorme com o feminino e com o futebol feminino também. E o clube, ao constituir, eu estou dando um passo aqui à frente, a SAF, ele tem que desenvolver, ou melhor, a SAF tem que desenvolver não apenas o masculino, como também o futebol feminino por lei. Então, eu acho que é um reflexo aqui de uma política pública, né, voltada a maior igualdade, não apenas em relação a este tema, mas como eu acho que a gente tem que lutar neste país. Vamos lá, como surge o tema da SAF? Como surge a SAF? E surge de modo muito involuntário, né? Ocorre dentro do São Paulo Futebol Clube. E por que involuntário? Fazia parte de um grupo político, eu não tinha tempo, mas meus amigos estavam lá envolvidos nesse negócio, e o presidente deste grupo, que é sócio da Ana, José Francisco Mansur, me pediu para fazer um estatuto, reformular um estatuto para o São Paulo. E me pediu por um único motivo, porque não tinha ninguém melhor. Então, sobrou para mim, eu tive que fazer. Eu falei que não ia fazer inicialmente. E ele disse, é legal, né? Você fica aqui na arquibancada, na cativa, reclamando que ninguém sabe nada, tudo errado, tudo uma porcaria. Vem a oportunidade. E para resolver ou ajudar o seu time, você fala não. Legal, né? Quando ele terminou de falar, qual é o meu prazo, né? E, enfim, eu peguei aquela incumbência, aquele ônus ou bônus, e entreguei para o Mansur e para o grupo um estatuto, Bárbara, aqui, do ponto de vista do IBGC ou de todos esses ismos que nós temos hoje em dia, ele era impecável. Tinha tudo ali que vocês possam imaginar. Mas, ao final, veio assim uma sensação de serviço não realizado, de melancolia, porque aquilo tudo, todos aqueles instrumentos que são utilizados por companhias para criar uma narrativa que não necessariamente ela é real, no caso do São Paulo, não havia nada de realidade. Era uma estrutura que estava e está corroída por várias questões e que utilizaria, então, do ponto de vista da narrativa, né, de uma construção de uma história, que tinha governança, transparência, e foi aí que a gente passou a tentar entender o que tinha acontecido no mundo. Fomos estudar mais ou menos uns 20 países ocidentais, alguns orientais, modelos muito diferentes, desde o americano, o modelo alemão, o modelo turco, etc. E o que tinha sido feito no Brasil e não tinha sido feito no Brasil de 88 para cá. Os erros, os equívocos ao longo deste tempo, mesmo os equívocos bem intencionados, como da Lei Zico e da Lei Pelé, 2 grandes nomes do futebol, que em momentos distintos, na década de 90, criaram o tal do clube empresa, que era fruto de um comando puramente formal. Clube, você pode virar empresa, ou você pode se transformar você pode criar uma empresa, via drop-down, ou se transformar em empresa. Mas não havia nenhum instrumento para incentivar, ou mais do que isso, para fazer com que aquele, vamos chamar de animalzinho, criado em cativeiro, que é o clube, historicamente subsidiado pelo Estado, pudesse ser liberado no Serengeti, ou seja, na selva. Por isso que nada deu certo, né? E aí vem a ideia, então, de criar um sistema. Tentar criar um sistema que tivesse um núcleo, e aí a gente colocou no núcleo não um tipo de sociedade, mas um subtipo societário, que é a SAF. E por que um subtipo? Porque a SAF ela não resiste, ela não é uma parasita, não é isto, mas ela não resiste sem a existência da Lei 6.404, que é a lei das companhias. Ela tem certas regras próprias que se aplicam apenas a quem exerce a atividade do futebol e no resto se aplicam a lei da sociedade anônima. Então a gente resolveu não fazer algo grandioso. A ideia não era criar um tipo para dizer que era o criador de um tipo, não, mas é botar
esse subtipo no núcleo de um sistema que se criaria. E por que criar isto? Uma questão de credibilidade, por uma questão de atratividade. Afinal de contas, o clube já poderia, há muitos anos, ter criado uma empresa, e não o fez pelo sistema que envolve e ainda envolve o futebol. Problemas de falta de transparência, corrupção, etc. Então, os agentes que fizessem parte desse ambiente deveriam conhecer mais ou menos a regra do jogo. E que agentes eram esses? O titular, o proprietário do ativo futebolístico, que é o clube, de um lado, e de outro lado, o investidor ou o financiador. Agora, para atrair, a gente não podia correr o risco ou cometer os mesmos erros que se cometeram por ocasião da Lei Zico e da Lei Pelé. E foi aí que começamos a estudar quais eram os elementos que deveriam gravitar, deveriam informar e deveriam viabilizar a SAF. Não a SAF em si, mas como formadora de um grande mercado, e aqui vocês trabalham em concorrência, podem se preparar. E a gente já tem hoje, mais ou menos 35 SAFs constituídas, alguns projetos grandes, já estamos vendo projetos de negociações de investimentos em SAFs já constituídas. Enfim, tudo indica que se criará um enorme mercado do futebol no Brasil, como não tem em nenhum outro lugar. E quais foram os elementos colocados ao redor da SAF para viabilizar este sistema? Em primeiro lugar, governança. Aí há algumas regras que definem critérios mínimos para o governo de uma SAF. Então, a administração, a diretoria tem que ser independente, não pode ser membro do clube que a constitui, tem que ter um conselho de administração. No nosso projeto original, deveria uma parte ser independente, mas isso caiu no processo legislativo. Tem que haver um conselho fiscal e algumas regras de autorização ou impedimento para o exercício destes cargos. Segundo elemento, a gente fala muito em transparência, compliance. Imaginem o que é isto dentro de uma associação sem fins lucrativos, como o meu São Paulo, por exemplo, que aliás, Mauro? O nosso é a organização, ou a reunião, ou a associação humana mais importante da história, Nada se compara, Não dá, Não, infelizmente não se compara. Mas enfim, imagine o nosso São Paulo, que tem, acho que eu já nem lembro mais, 260 conselheiros, 25 diretorias, 70 atividades com seus grupos de interesses. Dizem que mais da metade dos associados do São Paulo nem torce para o São Paulo, e tudo isso dentro de uma estrutura que, entre saídas e entradas, receitas e despesas ou custos, movimenta em média R$1 bilhão. Nenhum controle sobre este negócio. Olha que coisa doida, Então, o que a gente precisava? A SAF, no fundo, era uma ideia, e o propósito é criar o ambiente para que se destaque do clube esta empresa futebolística. O clube não é desapropriado, evidentemente, ou expropriado. O clube, ele é, na largada, o acionista, o controlador totalitário, e que vai ter, então, do ponto de vista contábil, o mesmo valor. Você vai trocar elementos ativos por ações de uma companhia. Muito bem. Nesta passagem, a gente supunha, e como está acontecendo, que operações de várias naturezas ocorreriam. Private equity, IPO, dívida, etc. Então a gente queria e tinha uma preocupação não com quem é o acionista, eventual acionista, porque isso aí não cabe, é uma lei societária dizer que o russo pode, o ucraniano não, mas o japonês não, e o chinês sim, o coreano sim, e o árabe não, etc. Mas pode dizer, quem é você? Então a lei impõe ali, em termos de comunicação, transparência e informação, regras que são mandatórias. A partir de um determinado percentual de investimento, o investidor tem que informar quem é o beneficiário final. Se não informar, o voto é congelado, fica suspenso, e os dividendos são retidos até que a informação seja passada. Eu já estou acabando aqui, Mauro? Vou correr aqui só para acabar pelos outros 4 pontos. Além do que, os atos relacionados à administração e a SAF, atos de assembleia, todos têm que ser publicizados e mantidos por um período mínimo no sítio eletrônico da SAF. Os outros 4 elementos fundamentais, algo que nunca se fez na história
não deste país, mas de qualquer país, que é um instrumento de financiamento específico para o futebol, que é a Debenture Fut. Os outros 3 elementos, meios de reorganizar e enfrentar um problema endêmico de endividamento. Os clubes devem algo em torno de 13 bilhões de reais, e aí surgiram 2 instrumentos. Um que é a recuperação judicial do clube, algo novo no nosso sistema, ou da própria SAF, e a execução centralizada, que surge da ideia do relator do projeto, o senador Carlos Portinho, lembrando que o autor do projeto é o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Os 2 últimos elementos, aí eu acabo. Regime tributário. Pensou-se mais aqui, está falando em política pública, uma indicação de que a atividade ela é importante. Movimenta 140 milhões de pessoas no Brasil, 4,5 bilhões no planeta, 11% de todos os negócios envolvendo jogadores no mundo são brasileiros. É a maior atividade de entretenimento da humanidade. Temos todos os elementos de uma grande indústria, e o que estamos fazendo com essa indústria, jogando na lata do lixo. E a tributação é uma questão que existe desde a origem, então se pensou num regime especial para induzir ou facilitar a passagem do modelo associativo para o empresarial. E o último, que é um dos que eu mais gosto, se não o que eu mais gosto, que é um aspecto social. O futebol, como nenhuma atividade, na minha opinião, neste país, tem a possibilidade de diminuir as diferenças. Assim, a nossa realidade, de todo mundo que está aqui, é muito diferente da realidade que a maioria dos brasileiros, né? E quem anda, ou quem já frequentou, ou teve acesso realmente aos extremos, sabe que para muitas crianças ou famílias há 2 esperanças de ascensão social: a música, o funk ou o futebol. E o futebol, evidentemente que nem todo mundo vai ser jogador de futebol, mas o futebol pode ser a porta de entrada para a escolaridade, para a socialização e assim por diante. Então há um instrumento dentro da lei de convênio entre a SAF e a escola pública para que crianças sejam e tenham e possam frequentar aulas extracurriculares com ex-jogadores de futebol, que é um outro problema social tremendo. A gente pensa no Neymar, no Raí, no Kaká, mas é um problema social profundo de desemprego e de miséria dentro do futebol, em contrapartida de alguns benefícios que se dariam para a SAF, que celebrasse estes convênios. Esse sim, em pouquíssimas palavras, o sistema da SAF. Sobre o tema que estamos falando aqui, pensamos em colocar algo? Pensamos. E aí chegamos à seguinte conclusão: é uma atividade como qualquer outra, apesar da sua importância social e econômica. Não há e não temos por que interferir, sendo que há um sistema que já funciona mais do que adequadamente, de modo que, para se avaliar se há enquadramento ou não há enquadramento, etc., aqui temos uma especialista, 2 especialistas que podem dizer muito melhor do que eu, mas a ideia é esta, que vai se adaptar, se enquadrar, de acordo com os requisitos previstos na lei própria. Não havia motivo para, na nossa opinião, regular de modo especial para o futebol. É isso, Mauro. Muito obrigado, Rodrigo. E antes de passar para a Ana, eu quero aqui dar uma notícia. Muita gente já sabe, mas eu estava esperando, quando eu comecei esse painel, o superintendente não estava ainda, ele entrou logo em seguida, então eu quero comentar que já há 2 decisões, 2 notas técnicas, da Superintendência Geral do CAD, arquivando 2 APACs, um do Botafogo, um do Cruzeiro. Mas o interessante de notar nessas notas técnicas é que elas, longe de desconsiderar o tema, ao contrário, mostram a necessidade de submissão dos atos ao controle do CAD, obviamente observados os cumprimentos dos requisitos para esta submissão. Então, isto me foi comunicado hoje de manhã pelo superintendente para que eu fizesse já esta comunicação aqui, e agradeço ao
doutor Alexandre. Passo agora a palavra. Aliás, eu tenho que mencionar, desculpe, eu não posso deixar de mencionar, que senão eu serei expulso da minha sociedade. A minha sócia exige que eu diga que a primeira SAF do Brasil foi a do Cruzeiro. Bom, dito isso, passo aqui para Ana. Agora eu vou começar a controlar, mas eu disse ao Rodrigo que ele teria uns 2 ou 3 minutos a mais, os outros não. Perfeito, anotado então. Bom, boa tarde a todos nos ouvem bem. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui. Obrigada, Dr. Mauro, pelo esse convite, essa oportunidade como advogada de direito desportivo, de falar nesse seminário de defesa da concorrência. Tentei pensar em alguns temas, sobretudo para falar depois, né, do Rodrigo Monteiro de Castro, junto com José Francisco Mansur, são grandes referências no tema SAF, e tentei pensar, então, o que a gente poderia abordar, qual seria a congruência dos temas de direito desportivo com defesa da concorrência. Então, basicamente, assim, pensando hoje nesse e por que agora, né? Porque dentro desse tema SAF, a despeito assim de não ser novidade no mercado, mas com a SAF, com todos os atrativos da lei, com todo o modo de quitação de dívidas, forma de financiamento, a gente tem um caminho sem volta, né? Positivo para o mercado, um mercado do futebol que demanda, né? Ser tratado na dimensão em que ele alcança hoje, e portanto a gente consegue ver assim, a partir da constituição da SAF, uma realidade que a gente começa a se deparar no Brasil, sobretudo, algo que já se verificava em outros territórios, que são os conglomerados de clubes, né, o tão conhecido, por exemplo, MCO. E isso dialoga com o direito desportivo, uma vez que, trazendo um pouquinho, inclusive, desse panorama, do contexto jurídico desportivo, um pouquinho do pano de fundo do que nos preocupa, do que preocupa o movimento esportivo, e aí em linha com que também talvez sejam debates que vão ser trazidos e suscitados aqui nesse evento, seria questões, por exemplo, interna corporis, né, a eficácia dos regulamentos. Então, como eu falei, trazendo um pouquinho aí um pano de fundo, um contexto jurídico, a gente tem a autonomia desportiva, então, portanto, né, constitucionalmente consagrada no artigo 217 da Constituição, que permite com que as entidades de administração desportiva se organizem. A partir dessa organização, e a própria Lei Pelé também, que a gente chama, né, de lex pública, ela prevê aí submissão às regras transnacionais, portanto, regulamentos da FIFA, regulamentos da própria entidade de administração desportiva, sendo a FIFA a maior delas, né, nesse sistema associativo piramidal em que o futebol é colocado. E aí, a partir desse problema, a gente verifica assim, né, em paralelo a uma outra preocupação, que o esporte, os clubes de futebol, a concorrência para eles é uma preocupação, inclusive respaldada como um princípio da própria FIFA e de todas as demais entidades de administração desportiva a ela afiliadas, que seria a própria preservação da competitividade, né, do equilíbrio competitivo, para que tenha uma boa qualidade da competição, a integridade do esporte, portanto, então, questões em relação à manipulação de resultado, esse tipo de questão, a própria credibilidade do resultado. Então, uma competição díspare, ela não gera atratividade, né? A gente tem diversos casos que podem comprovar isso, muito emblemático quando a gente menciona, vou tratar um pouco mais para frente disso, em 10 minutos é muito difícil, né, poder de síntese da gente tentar abordar de tudo um pouco, mas sobre o fair play financeiro, por exemplo, foi verificado na Escócia, por exemplo, entre Celtic e Rangers, quando um deles caiu para a segunda divisão, a receita do que ficou, do que permaneceu na primeira divisão, caiu drasticamente porque a atratividade perdeu. Quando você perde ali seu adversário, né, a competição ela também perde a sua qualidade. Então, existe todo esse cuidado interna corporis pelas questões ali regulamentares, né, do âmbito das entidades de administração desportiva, para se regular também para garantir essa integridade. E aí a gente entra, então, falando, né, fazendo um gancho aí da SAF e permitindo, a partir dessa Constituição, né, diferente do que já existia da possibilidade do clube-empresa, né, que se difere da SAF. Então, esse modelo próprio, pensado, construído com as especificidades do futebol para atender questões jurídicas e mercadológicas desse mercado nacional que, né, tem tamanha dimensão, com certeza tem atrativos, como a gente já vem percebendo em um ano de vigência, clubes aí fazendo as suas constituições em SAF, e com isso a possibilidade aí de ampliar essa realidade de conglomerados dos tão conhecidos MCOs, né, Multi-Club Ownership.
E daí, então, trazendo para o panorama desportivo, a gente tem algumas questões como, por exemplo, esses conglomerados. Então, uma ou mais, uma pessoa jurídica comandando mais de um clube, né? E aí tem toda uma tecnicidade a respeito do que seria esse comando e do que seria esse controle, né, nessa questão. E isso, sob a ótica do direito desportivo, sob a ótica dessas regras transnacionais, o que impactaria. Então, por exemplo, mencionei dessa autonomia desportiva porque, então, ele tem uma autopoiese, digamos assim, né, uma autoconstrução, uma autorregulamentação própria, que ela tem que ser atendida, inclusive isso, né, disposto nas próprias legislações, né, na própria lex esportiva. Então, um cuidado, uma cautela que o mercado, o movimento esportivo tem tomando, né, o mercado internamente tem se atentando agora com o advento da SAF, as possibilidades de investimentos maiores e as possibilidades de conglomerados ampliarem. Cuidados, por exemplo, com atendimento e a eficácia dos regulamentos, como, por exemplo, o TPO, né, que inclusive foi um dos vetores que fez com que tantos fundos de investimento, tantos empresários passassem a investir no futebol, né. TPO é uma exigência da FIFA, uma obrigação que proíbe, que é Third Party Ownership, né? Então, é uma disposição da FIFA que proíbe que algum terceiro seja proprietário de direitos econômicos de atletas, passando, então, sendo só o próprio atleta ou o clube poder ser detentor desses direitos. Então, a gente percebe que num cenário de conglomerados poderia haver esse receio desse TPO não ser observado, as próprias sanções, né, de caráter desportivo, como o transfer ban, que são a vedação, a proibição, a impossibilidade de fazer registro na janela de transferência de atletas como uma medida por inadimplemência contumaz, né, por descumprimento de obrigações de forma reiterada ou por própria desobediência da FIFA. Esse tipo de sanção, transfer ban, portanto, também poderia ser algo talvez burlado, talvez algo que poderia dar-se um jeito de não ser cumprido na sua efetividade, e possíveis outros dispositivos do regulamento que poderiam não ser cumpridos, gerando uma questão de reserva de mercado, por exemplo, né? Então é que eu falo, assim, é uma questão, sim, tanto que é um tema que está sendo abordado aqui, né, num seminário de defesa da concorrência, mas é uma questão que internamente, né, nos regulamentos interna corporis também se preocupa, já que a imprevisibilidade do resultado, integridade da competição, integridade desportiva, são princípios mesmo, né, para garantir, inclusive, o esporte não só como entretenimento, mas como um produto, como ele é de fato tratado e merece ser tratado. Então, longe de ser uma crítica ao MCO, muito pelo contrário, acredito que isso, inclusive, é o que de fato merece, né, a proporção, a dimensão do que o futebol alcançou hoje, mas de fato precisa ser melhor regulamentado, notadamente pelas entidades de administração desportiva também, e isso em linha com o que já é uma preocupação das autoridades concorrenciais também, né? Então, qual a disparidade que talvez isso vai causar no âmbito desportivo, talvez quais seriam esses possíveis descumprimentos e a eficácia, né, dos regulamentos a que eles se impõem como garantia desses princípios, então, tão mencionados, né, integridade do esporte. Então, acho que para esse começo de conversa, entendo, como falei, né, como advogada de direito desportivo, em que dialoga com o direito concorrencial, esse tema, né, com a vinda da SAF, com os atrativos da SAF, com regime especial de tributação, a forma de aportar recursos que, de forma sustentável, né, uma forma, então, é uma ferramenta tão capaz, tão atrativa para reestruturar as finanças de clubes que hoje a gente vê numa situação, infelizmente, que não deveriam estar, e a partir desses atrativos considerar que esses conglomerados passarão a ser uma realidade, e que eu acho isso de fato a ser celebrado, mas esses cuidados que precisam começar a ter, e aí mais para frente, né, ao longo de outras oportunidades de fala, que a gente pode trazer inclusive algumas entidades de prática desportiva, entidades de administração desportiva como o Conmebol, o UEFA, como já adotaram essas medidas, né, algumas medidas para assegurar essa integridade, a credibilidade da competição e principalmente a imprevisibilidade do resultado. Então, acho que para esse comecinho aqui, para não passar meu tempo, é isso. Devolvo aqui a palavra ao Dr. Mauro. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. E agora eu passo para Tatiana. Muito obrigada, doutor Mauro. Obrigada ao IBRAC pelo convite. Uma fala difícil depois de dois grandes especialistas aqui, um em SAF, né, e a Ana em Direito Desportivo. Eu sou um pouco um peixe fora d'água. Então,
Então, agradeço vocês pela acolhida também. Minha especialização é em insolvência e falência, mas eu estou aqui justamente porque eu vejo como uma grande oportunidade, não só de negócios, como também de reestruturação. E aí passa pelo meu chapéu aqui, né? Sei o que é impedimento e sei também como reestruturar uma empresa, e a gente não pode mais negar a atividade econômica de futebol, e não só de futebol, como outros esportes, mas a gente tinha que começar de algum lugar, né? E o futebol, como diria meu marido, não é esporte, é religião, né? Então, como ele é o mais difundido e talvez o mais lucrativo aqui no nosso país, a gente tenha feito esse balão de ensaio, podemos assim dizer. Acho que uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui para vocês, e ouvindo aos meus colegas e aprendendo com eles, é que para ter investimento e para ter o sucesso da SAF, nós precisamos entender como essa pessoa jurídica SAF vai se responsabilizar por um passivo que já existe. Acho que o Rodrigo deixou muito claro aqui nos estudos mais recentes, nós estamos falando de 13 bilhões, né, de reais. É muito dinheiro que precisa ser reestruturado. E quem vai pagar essa conta? E a gente sabe que na nossa justiça, principalmente no âmbito trabalhista e tributário, quando você tem uma estrutura jurídica que tem fundos e tem recursos, necessariamente ou quase sempre ela vai ser envolvida. Eu acho que a lei da SAF tomou um cuidado imenso para que essa separação, não só societária, mas também de responsabilidade, fosse feita, e agora ela está sendo posta em teste. Então, se são 35 SAFs constituídas, e aí a gente também, eu estou bastante envolvida na questão do Botafogo, nós temos visto reiteradamente decisões da Justiça do Trabalho que traz uma interpretação do artigo 9º na lei da SAF, e vou dizer para vocês, para também não ficar lendo o artigo de lei. O artigo 9º, ele é bastante claro em dizer o seguinte: a SAF ela não é responsável pelo passivo do clube ou da empresa originária dessa SAF, tá? Ela pode, sim, ser responsável pelo passivo, quando ele for transferido para a SAF, e essa transferência tem que ser expressa no ato de constituição da SAF e na medida dessa transferência. E mais do que isso, você só pode transferir uma obrigação para a SAF se ela tiver uma conexão com o objeto social da SAF. Isso quer dizer, por óbvio, que se eu tenho um clube que tem a atividade de futebol, vôlei, natação, eu não posso transferir uma obrigação do núcleo de natação para uma SAF que está constituída com objeto de futebol. Pois bem, nós temos reiteradas, pelo menos aqui nós já identificamos 7 decisões da Justiça do Trabalho que faz uma interpretação no seguinte sentido: eu tenho uma obrigação trabalhista que decorre ou decorreu de uma relação de trabalho que já foi extinta de futebol. A SAF foi constituída, por exemplo, em 2021, tá? A relação de trabalho terminou em 2018, podemos dizer assim, hipotético. Mas era futebol e é uma relação com um jogador de futebol. Ele não está mais no clube e cujo contrato de trabalho não foi transferido para a SAF, mas tem a ver com o objeto social. Portanto, SAF, venha responder solidariamente por essa obrigação trabalhista. E a gente sabe que se reiteradas decisões forem levando, né, ou interpretando o artigo 9º, que na nossa visão é bastante claro no sentido de que precisa haver uma separação, nós vamos criar um problema para a SAF. E nós não podemos, né, matar a SAF quando nós estamos começando a vê-la frutificar. E a minha maior preocupação, e aí eu peço desculpas, porque eu sou ligada à área de insolvência, então tenham paciência, né? Uma das formas que o Rodrigo citou aqui para a gente para reestruturar esse passivo do clube que ficou e que passou, transferiu essas obrigações para a SAF, seria a recuperação judicial.
essa interpretação que a gente tem visto um pouco mais reiterada na Justiça do Trabalho pode atrapalhar e muito num cenário de recuperação judicial do clube. E vou explicar por quê para vocês. A lei de falências estabelece que você reestrutura o passivo no meio, né, por meio de um processo de recuperação judicial. Porém, a coobrigação ou devedor solidário não se aproveita dessa reestruturação. Então, pensem comigo. Se o legislador que criou, né, idealizou a SAF, tentou ser bem meticuloso ao dizer, olha, a SAF não sucede. A sucessão, ela precisa ser específica e detalhada na Constituição da SAF. Se nós não caminharmos por essa interpretação e caminharmos por uma interpretação como a Justiça do Trabalho vem fazendo, a gente pode criar um problema em que o clube reestrutura a sua dívida. Porém, se a SAF for considerada coobrigada, ela vai ter que pagar a dívida integral, sem a reestruturação. Agora eu fico pensando, eu, né, a Ana, a Bárbara, o Rodrigo, o Dr. Mauro também. Quando vem um investidor, fala, eu adorei a SAF, eu quero fazer um investimento. Qual é a primeira pergunta que ele vai fazer? Mas qual a minha responsabilidade por esse passivo tributário gigantesco aqui do clube? Seria muito triste dizer, eu não sei. Eu preciso ver como os tribunais vão julgar esta questão. Então, a gente precisa trazer mais segurança jurídica, principalmente na parte trabalhista e tributária, que são os maiores passivos. E aí, acho que para ser positiva aqui, no dia 19 de agosto de 22, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho soltou um provimento, que é o provimento 1 de 22, justamente orientando os julgadores trabalhistas, né, os juízes trabalhistas, nesta interpretação, quase parafraseando o artigo 9º que a gente comentou aqui. Então, eu acho que nós estamos caminhando, né, por um bom caminho, mas é importantíssimo que a gente mantenha essa segurança e essa separação de responsabilidades entre o que é do clube e o que é da SAF, sob pena de a gente causar um problema aí sério para a SAF que está vindo e não conseguir atingir o nosso objetivo. Acho que era isso, doutor Mauro. Muito obrigado, Tatiana. Antes de passar para a Bárbara, eu quero só completar os agradecimentos. E eu peço perdão porque eu tinha esquecido. Cada coordenador de painel neste evento teve um padrinho ou uma madrinha que era o contato seu com a diretoria. E eu agradeço a Renata por esse contato e por ter sido tão suave nessa conversação. Obrigado. Passo agora para a Bárbara. Obrigada, Mauro. Bom, boa tarde a todos. Difícil falar depois dos que me antecederam, mas eu tenho a vantagem de que eu aprendi aqui tudo o que tinha que saber sobre SAF, eu aprendi agora. Eu vim falar do que a maioria aqui nessa sala, conhece, que é a nossa lei de concorrência. E admito, junto com a cereja do bolo, né, chegou quando eu estava chegando aqui, encontrei o superintendente, informou da decisão assinada pelo Ednei essa manhã, pelo superintendente adjunto Diogo. E aí eu tinha discutido aí ao longo do último mês, e na verdade dos últimos meses, junto com meu sócio Bernardo, a gente está representando o investidor no caso do Cruzeiro, a gente representa os times no caso de Vasco e Botafogo. A gente vinha tratando muito do assunto, montei uma palestra, cheguei muito feliz, eu sou bastante dedicada, fiquei revisando de manhã com o Bernardo, trocando ideias, e aí eu soube que saiu a decisão. Eu falei, bom, agora eu tenho uma de duas opções, ou eu não leio a decisão e chego lá e falo alguma coisa do que eu tinha me preparado e digo, puxa, não sabia que tinha saído, ou espero que o que eu vá falar tenha alguma conversa com o que saiu na decisão. E a boa notícia é que, mais uma vez, eu acho o CAD atuando aí de forma muito técnica e sem querer criar, e até eu estive em Brasília, no seminário no qual esteve o Rodrigo e o superintendente, o presidente, o Portinho e diversas outras pessoas, foi dito ali com bastante clareza que a ideia do CAD, ao trazer essa discussão para o âmbito concorrencial, era antecipar respostas para possíveis problemas, era dar transparência sem burocratizar. Admito que quando a gente recebeu o ofício da PAC,
a preocupação era, a gente acha que viu tudo, mas será que alguma coisa, né, pode ter passado? E eu acho que a decisão hoje, as 2 decisões que se tornaram públicas hoje, vêm a corroborar que a lei de concorrência, na linha até do que o Rodrigo muito bem antecipou, vem sendo aplicada neste mercado como está sendo aplicada nos demais. A gente não tem nenhuma jabuticaba, nenhuma diferença. Acho que essa é a tranquilidade que aqueles que militam na área realmente esperam. Então, eu acho que o que ficou muito claro, desde quando o CAD, né, abriu as APACs, e acho que lendo a decisão hoje, o Mauro antecipou, e agradeço muito, Mauro, a oportunidade de estar aqui, o seu convite, amigo de longa data, que a gente não ia dizer quanto tempo, mas que o fato é que o CAD quer ser parte dessa conversa, e eu acho que o que fica muito claro na decisão de hoje é que as aquisições de participação em SAF são passíveis de enquadramento na lei, desde que preenchidos os critérios. Não haverá um tratamento diferente às SAFs em virtude disso. E, como já foi dito pelos que me antecederam, evidentemente a SAF traz algo muito valoroso, muito importante para o mercado, especialmente com o valor que o futebol tem no Brasil, e nesse sentido é muito importante que não se criem burocracias ou impedimentos necessários. Dito isso, eu acho que tem alguns pontos, né, assim, que está sujeito à lei, acho que isso está claro. E aí surgem algumas discussões importantes, resgatando algumas coisas aqui do que foram trazidas pelo Rodrigo, mas que foram discussões que a gente teve ao tratar desses casos. Eu interagi com a Superintendência Geral, que tem que ser notificado, mas o que tem que ser notificado, quanto deve ser notificado, como eu calculo o faturamento. Há uma série de discussões que acontecem em uma série de outros casos, mas que têm particularidades aqui. Então, acho que uma discussão importante, né, a lei das SAFs, como o Rodrigo explicou, ela cria um tipo societário com regime jurídico próprio, mas a gente tem a lei das SAs e o Código Civil regendo. E na forma de criar, e acho que isso para aqueles que atuam em direito concorrencial é bastante claro, a SAF ela pode ser constituída, seja por meio de uma transformação do clube, né, de uma associação civil ou outra sociedade empresária, ou por meio da cisão, né, fazer um drop-down dos ativos e criar uma outra sociedade na linha do que o Rodrigo explicava. E, nesse sentido, o que é importante essa primeira criação da SAF, ela leva alguma necessidade de notificar? A gente no escritório, quando teve envolvido na operação, a gente entendia que não, isso foi confirmado hoje pelo arquivamento das APACs, na medida em que a criação de uma SAF, na medida em que ela é feita ou pela mera conversão societária ou pelo drop-down dos ativos, basicamente a gente tem o que seria tratado em outros casos nossos no CAD como uma reorganização societária, né? Não usamos esse conceito do ponto de vista técnico aqui, mas ele se aplica dentro da mesma lógica. Da mesma forma que uma reorganização societária, o CAD já consolidou o entendimento de que a gente não precisa notificar a criação da SAF, isso é confirmado na decisão. Volto a dizer, acho que a decisão da APAC é importante para consolidar esses entendimentos, que eram como a gente vinha analisando essa questão. O ponto que surge, então, com alguma questão adicional quando um terceiro entra, em que situações eu preciso. E a própria lei da SAF, isso foi dito com muita clareza pelo Rodrigo, pela Ana, é justamente a ideia de trazer investidores. É por isso que ela é criada dentro dessa lógica. E para a gente, eu acho que isso ficou também consolidado, e essa parte que eu li da PAC é o que está ali, a gente nunca achou que as SAFs mereceriam um tratamento diferente ou que a gente deveria ignorar o fato de que o clube, como associação, tinha uma atividade ali econômica. Até porque a própria Lei Pelé traz isso, e esse foi um ponto que o Bernardo sempre salientou muito quando a gente conversava, falou, gente, aqui não tem uma invenção, a Lei Pelé diz que a atividade das associações, né, dos clubes de futebol é uma atividade empresária. Na medida em que é uma atividade empresária e que a Lei de Defesa da Concorrência diz que ela se aplica a toda pessoa física ou jurídica, a gente jamais tentaria, aspas, fugir de uma notificação dizendo, não, mas eu quero o faturamento do clube, eu estou ignorando, eu vou considerar que a SAF foi criada em 2022, então não tem o faturamento em 21 e eu escapo a essa notificação. Parecem coisas óbvias, mas são discussões importantes que surgem nesse contexto. Então, nesse sentido, é bastante importante. Então, para resumir o que eu trouxe até aqui, a constituição da SAF, a gente já estava bastante confortável de que realmente não precisava, isso é confirmado pelo arquivamento nessa data, o que não significa que a gente não tenha que considerar o faturamento que vem da associação, né, do clube, quando ele é incorporado, assim como acontece numa reorganização societária. Ou seja, a gente não pode ignorar o que é o faturamento anterior.
Quando a gente vai para a parte do investimento, aí a gente passa a ter os desafios que a gente tem nos casos de aquisição, fusão, ou até investimentos por valores imobiliários. O Rodrigo citou o caso da Debenture Foot, né? E aí a gente tem critérios que o CAD vem ao longo dos anos estabelecendo com bastante clareza em relação a quais são os valores imobiliários que precisam ser notificados ao CAD, quando eles têm direitos, né, a eles associados, quando eles são conversíveis, quando eles prevêem ali uma possibilidade de efetivamente de se tornarem parte da governança, por assim dizer, dessa nova SAF. Então, nesse sentido, a gente tem olhado, e acho que a decisão de hoje, volto a dizer, ela é importante para consolidar o que a gente tinha um receio de que pudesse vir algo distinto. A gente tem que verificar qual o faturamento, então, das partes envolvidas, né, e se tem 750 de um lado e 75 milhões do outro, o que a gente precisa notificar. Como eu disse, isso foi dito na decisão da PAC, a gente já vinha olhando dessa maneira, mas a gente já tinha a percepção de que é fundamental olhar para o faturamento do clube, né, da associação, clube de futebol, do que foi registrado. Isso tem que ser efetivamente considerado como faturamento do exercício anterior. Há uma discussão, teve até um artigo do presidente Cordeiro com o Dario, em que eles fazem até uma análise mais aprofundada sobre até que ponto o fato de que uma associação não é formalmente uma empresa, ela não tem fins lucrativos, se precisaria ou não considerar. Admito que para a gente, até por conta do Conselho da Lei Pelé, a gente sempre considerou que o faturamento deveria ser levado em consideração, e eu entendo a importância do artigo deles, que era assim, olha, não tentem trazer esse tipo de argumento. Admito que nós, no escritório, nunca tínhamos ido por ali, mas me parece importante o posicionamento de que a gente deve olhar dessa maneira, e acho que o ponto também que a Tatiana trouxe e a Ana é que hoje, a maneira como é tratada a atividade do futebol, não dá para considerar que não existe ali uma atividade econômica. E, por outro lado, quando a gente vai olhar para os valores imobiliários, eu acho que todas as regras, né, da Resolução 33, seja de aquisição minoritária, de aquisição de controle de valores imobiliários, elas se aplicam imediatamente, da mesma maneira, por assim dizer, dentro dessa lógica. No caso, essas duas APACs, para quem tiver curiosidade, as decisões são públicas, elas foram arquivadas por quê? Porque o critério de faturamento não era atingido. Num caso, porque, e aí é um ponto importante, há pouquíssimos clubes, salvo o melhor juízo, talvez o Rodrigo tenha dados melhores que os meus, há 2 clubes apenas que têm faturamento que superam 750 milhões de reais. Então, se esses 2 clubes criarem SAFs, independentemente do investimento, isso virá para o CAD. No caso das demais, o que vai levar a necessidade ou não de notificação vai ser a parte, o investidor, no final do dia, se ele atinge ou não o critério. No caso, nenhum dos 2 investidores batia esse critério. E para fechar, e ficar aqui nos meus 10 minutos, eu acho que tem uma discussão que a gente vai entrar agora que é interessante. Uma coisa importante, o CAD não só reconhece que não havia necessidade de notificar, como ele diz que não tem interesse de avocar essas 2 operações, porque esse é um ponto importante também para ressaltar, porque pode haver uma questão de mérito, ainda que não houvesse uma obrigação de notificação. E o CAD reconhece que nestes 2 casos específicos ele não vê, né, um risco concorrencial associado. E aí eu queria fechar com um ponto que o Rodrigo trouxe, porque se é verdade, Rodrigo, que na lei das SAFs não tem nada relativo a qual o papel do CAD, eu acho que vocês tiveram 2 preocupações de mérito que talvez facilitem um pouco a análise do CAD, por assim dizer. Quando eu digo facilita, é na medida em que já existe uma decisão um pouco de mérito de evitar investimentos cruzados ou, né, um excesso de investimentos multiplicados. Isso porque a lei já contempla a proibição de que o acionista controlador da SAF individual ou integrante de acordo de controle detenha controle em outra SAF, então algo que a gente está muito acostumado. A gente está muito acostumado a notificar uma operação em que tem uma outra empresa no mesmo setor. Agora, a concentração horizontal ela fica muito mitigada nesse aspecto, seja porque não pode ter controle, ou o acionista, mesmo que ele não seja controlador, mas ele tenha pelo menos 10% de capital votante total da SAF, ele até pode participar de outra SAF, mas ele não pode ter direito a voz, a voto nas Assembleias Gerais, nem poder de participar da administração dessas companhias direto ou indiretamente. Então, parte da discussão horizontal está altamente endereçada, atendida pela lei das SAFs. O que, e aí eu vou devolver para o Mauro para o debate, tem uma discussão vertical que poderia surgir, e aí acho que são vários mercados relacionados verticalmente, e tem uma discussão de ligas também que pode ser interessante, que aí acho que é o desafio que o CAD terá daqui para frente. Muito obrigada, Mauro, pelo convite. Eu queria agradecer mais uma vez o Bernardo aí pela extensa colaboração aqui na montagem da minha fala.
Muito obrigado, Bárbara. Pedro Paulo tem uma pergunta. Depois o Caminati. Olha, esse painel vai até 16h45, quando vamos interromper para o coffee break. Bom, parabéns a todos e pelo tema. E eu, como a Bárbara, também de SAF, não sou SAFO, estou ouvindo aqui hoje algumas informações pela primeira vez. Mas eu acho que o que me interessou muito, até ouvindo a Ana Cristina, que me parece que o direito da concorrência e o direito esportivo têm uma preocupação essencial que é a mesma, que é a competição, a concorrência, e que as pessoas não joguem junto o que a gente chama de colusão. É o mesmo problema do ponto de vista esportivo e do ponto de vista concorrencial. E eu não sei, é uma pergunta para você, se existe, quais são as regras nesse mundo mais desenvolvido do que o nosso, onde já há esses grandes conglomerados esportivos, se há tipos de controle prévio de concentração por possibilidade de propriedade de dois, sei lá, se alguém comprar o Barcelona e o Real Madrid, independentemente do aspecto concorrencial que a gente vive, qual é a preocupação do ponto de vista esportivo e se existe algum tipo de controle prévio, como a gente tem na área concorrencial? Obrigada pela pergunta. Bom, na verdade, assim, é justamente por isso que é tão premente esse debate aqui, né, fomentado nesse seminário de direito concorrencial, questões levantadas em caráter de direito concorrencial, porque na área desportiva, por incrível que pareça, algo que não é, como eu falei, não é atual, não é novidade. No Brasil tem se retomado esse tema, né, tem se visto esse tema com mais cautela, porque passou a ser uma realidade agora, mas antes, no formato em que os clubes podiam se constituir como empresa nos tipos gerais do Código Civil, investidor nenhum adentraria, até porque só a SAF permite esses meios de financiamento. Então, a partir daí, qual que é a grande questão? Pela FIFA, não existe ainda nenhum regramento, não existe nenhuma previsão. No entanto, outras entidades de administração desportiva possuem. Então, por exemplo, a própria Lei Pelé, e além da lei da SAF, tem essa previsão que a Bárbara acabou de comentar, de ter essa impossibilidade de uma pessoa, né, ter o controle de algum tipo de controle, de uma forma ampla e genérica falando, né, em mais de uma entidade de prática desportiva, né, formada. E aí, o que a gente tem, então, no âmbito desportivo? Pela Conmebol, e aí vou só voltar um pouquinho atrás, né, para contextualizar aqui um público heterogêneo em relação ao direito desportivo. A gente tem o que a gente chama de licenciamento de clubes, isso tanto no Brasil como na Conmebol, por exemplo. O que é licenciamento de clubes? É a possibilidade do clube participar daquela competição esportiva. Então, é a capacidade do clube, é a possibilidade do clube atingir critérios mínimos, sejam patrimoniais, sejam critérios de infraestrutura. Então, é para garantir ali que vai ter um patamar a ser obedecido, como o próprio Rodrigo começou a fala dele, trazendo sobre o futebol feminino. Hoje, por exemplo, no Brasil, o clube tem que deter, por exemplo, um futebol feminino próprio dentro da sua estrutura, como critério, requisito essencial para poder participar de competição. Então, um dos critérios de licenciamento da Conmebol, então, para qualquer competição organizada pela Conmebol, os clubes têm que atingir e obedecer esses critérios. Um deles é justamente esse, assegurar que também não vai haver essa possibilidade de conflito de interesse aí com uma pessoa, né, nessa questão dos conglomerados de clubes, uma pessoa adquirir ou, de alguma forma, controlar mais de uma entidade de prática desportiva. A gente também tem a própria Federação Paulista, emitiu um regulamento em linha com essas, basicamente uma repetição do que já tinha essa previsão, e a própria UEFA também, né? Tanto que, em 2015, houve um caso muito, muito curioso, é que eu falo, não é uma questão atual, no Brasil agora é um pouco mais premente o assunto, mas em 2015 houve uma discussão já no comitê da UEFA, já em relação a esse dispositivo, o artigo 5º do Estatuto da UEFA, que ele prevê o seguinte, que essas mesmas regras, então, no conglomerado não pode participar da mesma divisão, então teria que escolher. Como que funciona?
tinha lá o Red Bull, o Leipzig e o Salzburg, e aí eles foram levados em consideração se eles poderiam participar da competição na mesma divisão. Eles entenderam, depois de um vasto estudo, que não, que poderiam, aliás, que não haveria conflito de interesse, já que um era só patrocinador e o outro, sim, era controlador, né? E aí fica a questão, né? Controlador, um patrocinador, ele de uma forma indireta pode ter ou não controle, né? Ou de uma forma ainda subjetiva. Então assim, para resumir, a gente tem, sim, regulamentos que prevêem que não podem competir na mesma divisão na UEFA, na Conmebol, a Federação Paulista reiterando tudo isso. A gente não tem nada ainda regulamentado no âmbito FIFA, mas certamente é um movimento interno na Corporis que está se atentando para isso, né, já que os conglomerados de clubes cada vez se ampliam, né, progressivamente. É uma realidade, como eu falo, né, a ser celebrada. E uma coisa assim, interessante também de trazer, assim, que existem casos, existem dois tipos de conglomerado, de formato, de modelo, né? Existe um piramidal em que tem o clube que é o principal, que eles investem mais em todos os aspectos, e os abaixo dele que acabam alimentando esse clube, e aí os outros, assim, num formato mais vertical. Existem casos em que o clube ele passa a ceder a vaga dele. Então, a gente teve agora recente o El Nacional, né, no Equador. O clube que estava na segunda divisão conseguiu alcançar a primeira. Aqui no Brasil, mesmo em São Paulo, a gente tem o caso do Red Bull Brasil e o Red Bull Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, quando o Red Bull Brasil conseguiu a vaga para a primeira divisão, ele não subiu, aí foi o subsequente, que é justamente o que diz o regulamento da Federação Paulista de Futebol, para manter o Red Bull Brasil como o time principal. Então, o que a gente tem hoje em algumas dessas competições ou continentais ou regionais é a impossibilidade de atuar na mesma divisão. A gente ainda não tem nada em âmbito FIFA, que é justamente um tema que precisa ser tratado, abordado para se ajustar. Antes do Caminati, eu quero lembrar que isso não é teórico, porque na década de 90 a Parmalat controlava 2 clubes que estavam no mesmo campeonato, Palmeiras e Juventude. Caminati, ex-presidente. Você quer falar? Eu ia dizer que a federação também, mas é melhor não dizer isso. Eu prefiro não dizer, não. Eu ia dizer isso, mas é melhor não dizer, né? Tá bom. Caminati, ex-presidente do IBRAC. Obrigado. Queria primeiro parabenizar todas as palestrantes e o palestrante. Foram ótimas as falas. Eu tenho 2 registros e uma pergunta que eu vou direcionar ao Rodrigo Castro. O primeiro registro que no ano em que a gente comemora 30 anos do IBRAC, ter você, Mauro, moderando uma mesa tão bacana, tão interessante, é um privilégio para nós. Alguém que... Quando o IBRAC foi criado, o Mauro já conhecia, já exercitava, já tinha exercido muito do direito da concorrência. Então, eu reitero o privilégio que é poder ouvi-lo, quão incentivador é ter alguém com a sua bagagem, a sua experiência, ainda dedicando tempo ao direito da concorrência. Isso mostra para a gente o longo caminho que todos nós temos, mas mostra também o quanto você tem também de caminho para nos ajudar. Então, acho que esse registro é fundamental. Obrigado. Outro registro que eu queria fazer é o privilégio também de ter alguém como o Rodrigo Castro, que foi, assim, não é sempre que a gente tem alguém que teve uma ideia brilhante, entre outras que eu conheço, mas ele não foi autor e idealizador apenas dessa lei, diga-se de passagem. Tem outra lei que ele é autor, também idealizador, mas para focar nessa, não é sempre que você tem uma oportunidade de conversar, de ouvir de alguém que teve uma ideia brilhante, e eu pouco conheço da SAF, apesar de já ter lido, já ter participado de algumas discussões envolvendo inclusive concorrência, mas sei o quão revolucionária no sentido de mudanças positivas ela trouxe e vai trazer para o esporte, para o Brasil como um todo, e vai influenciar outras jurisdições. Então, registrar isso, porque não é sempre que a gente consegue. Então, aos idealizadores do painel, Mauro, parabéns, e parabéns por ter insistido pelo Rodrigo vir. Acho que valeu muito a pena. Feitos esses registros, eu queria perguntar, pegando um gancho do que a Bárbara bem falou, como sempre, e o Rodrigo já tinha mencionado, eu queria que, Rodrigo, se possível, você pudesse dar um pouco de zoom no momento em que você estava idealizando a SAF, né, a lei, as questões, quando e se, eu imagino que o se, eu entendo que sim, vocês pensaram sobre a dimensão concorrencial. A gente está falando de um esporte que já era uma atividade empresária, como bem disse a Bárbara, competitiva, mas pensando agora na competição
trazida pela Lei de Defesa da Concorrência, e você deixou bem claro que vocês em nenhum momento pensaram em eximir as SAFs de qualquer batuta do CAD, mas quando e como, para dar um zoom para você poder participar conosco, vocês pensaram, bom, como é que a gente pode também pensar em coisas que vão trazer mais concorrência? Porque a concorrência é saudável, é salutar, né? Traz melhores produtos, serviços, menores preços. Que momento e em que medida vocês pensaram um pouco da concorrência como também algo que estaria temperando as ideias que depois culminaram com essa lei? Obrigado. Posso completar a pergunta? Eu vou pegar carona na excelente pergunta do Caminati para te ouvir, porque eu mencionei aqui, né? A lei já tem dispositivos que evitam controle de duas SAFs, evitam participar, efetivamente, você tem mais de 10%. A gente está muito acostumado a fazer isso no nosso dia a dia. Isso é o que a gente faz sempre. Aliás, se todas as leis tivessem essa vedação, a gente não ia ter muito o que fazer. Então, ainda bem que poucas têm. Mas é um pouco para dizer por que era importante ter isso nessa lei. Botando o zoom na pergunta dele, por que vocês acharam que era bom já antecipar e não deixar para que, eventualmente, o CAD olhasse isso depois ou isso viesse depois? Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, que eu não sei como eu defino o Caminati, se é parte relacionada, se é irmão, se é questão de suspeição. Então, o que ele disse aqui, a gente desconta uns 98% e sobram uns 2%, aí tudo bem. Ele é suspeito, né? Mas obrigado, Eduardo, fiquei aqui comovido. Sabe, inicialmente a gente não tinha, Bárbara e Eduardo, muita preocupação, porque a gente olhava para o futebol e é uma atividade, ao contrário de outras, você não tem muita troca, né? De produto. Quem torce para o São Paulo vai morrer São Paulino. Esperamos, né, Mauro? A crise está feia, né? De repente, né? Vai saber o que acontece. Mas o fato é que você não tem essa oscilação, eu torço para o São Paulo, Palmeiras. O que existe hoje é sim uma troca com o exterior. Então a moleque nasce São Paulino e aí o São Paulo não ganha, eu não quero mais ser o São Paulo, eu viro Barcelona. Mas isso não estava no nosso radar. Então, inicialmente, a gente pensou, putz, é difícil ter uma operação de concentração. Existe, já houve fora do Brasil? Houve. Mas fusão de clube... O Paraná é um exemplo, né? O Paraná Clube é fruto de uma grande operação ali, que depois tentou fazer uma operação com o Atlético Paranaense, etc, etc. Mas isso é raro, né? Mas, de toda forma, a gente olhou aqui para o sistema e falou, não é um problema. Mas há um problema que a gente vai sentir agora, e ele é evidente, que é a questão das apostas, né? Então, o futebol atrai questões complexas, né? Então, tem muito dinheiro sem registro, dinheiro que precisa ser lavado, que está abastecendo muitos países. Não à toa que a gente vê valores gigantescos, então a gente queria controlar isso de alguma forma, daí a obrigatoriedade de revelar quem é o beneficiário final. Mas a gente tinha preocupação com a manipulação dos jogos e de elevar um pouco a régua do que a Lei Pelé já estabelece, que é a impossibilidade de participação, por exemplo, de 2 times numa mesma competição que tenham o mesmo centro de poder. E foi aí que a gente olhou menos para o âmbito aqui da defesa da concorrência, sob o prisma de vocês, e muito mais para este prisma esportivo aqui, de como como a gente faria para eventualmente ter o São Paulo. Repito muito São Paulo, deixa eu mudar de time, vai. O Tricolor não. O Fluminense e o Grêmio, né? Disputando. 2 tricolores. Por acaso, né? Disputando uma final e com o mesmo controlador, né? Mas a gente também não queria fechar o mercado, porque eventualmente pode ser interessante aquele grande núcleo, aquele grande investidor aplicar seus recursos no time do Norte, outro do Sul, que venham por eficiência disputar a mesma competição. Daí a hipótese, né, ou essa regra que estabelece a impossibilidade de exercer o poder político, né? E o econômico não é um problema. Quer botar dinheiro, coloque, mas não vai mandar. Eventualmente, os caminhos serão muito distintos. Então, foi um pouco da nossa preocupação. E aí, Bárbara, quanto à concorrência, a gente releu, chega, não precisa mais, né? Porque aqui já parece que tem os incentivos ou desincentivos, não sei se a palavra é adequada, para fazer com que se crie aqui um sistema
eficiente, um sistema que tem informação, que evite certas manipulações, mas também que não afaste a possibilidade de um investidor colocar dinheiro em mais de um time ou de uma SAF, né? Foi isso. Evitar uma situação, enquanto eu estou levando o microfone hoje de manhã, eu estava falando com o Bernardo sobre esse ponto, e aí a gente falava, né, o que a gente aparentemente se buscou evitar aqui, uma situação tipo Schumacher-Rubinho, que você espera para o outro ganhar quem passa na frente, ou seja, evitar que haja um falseamento da competição no torneio, ainda que eu acho que é uma discussão interessante, se o torneio em si não parece ser um mercado, né? Mas eu acho que a preocupação é... Sim, mas o caso Juventude e Palmeiras foi real. Só que o Juventude não chegou lá. Acho que o Bernardo tem uma pergunta aqui, Mauro. Bom, obrigado a todos. Acho que a discussão foi muito interessante. Eu gostei bastante de alguns pontos que a Ana trouxe para a gente aqui, principalmente sobre o entendimento do direito esportivo, que talvez seja o mais distante da nossa prática aqui no Antitrust, né? E, enfim, além de toda essa discussão que a gente tem hoje com os investimentos em SAFs, né, há todo um movimento para a formação de liga ou ligas, né, no futebol profissional aqui no Brasil, sendo que as entidades de prática desportiva devem tratar, né, da eventual formação da liga para fazer o Campeonato Brasileiro ou no ano que vem, ou nos anos próximos, e como elas vão negociar, né, os produtos que podem ser associados ao campeonato que elas vão promover, né, e como também vão fazer a eventual partilha das receitas associadas a esses produtos, que podem ser de diferentes formas, né? E aí, pegando o gancho do princípio da autonomia desportiva, que é bem interessante aqui, como os clubes eles podem se associar e se combinar para fazer o campeonato, que campeonato disputar, sob que regras, e como vão negociar os produtos associados a esse campeonato, se há uma isenção antitruste para essa organização que eles vão promover. Bom, só assim, até colocando como exemplo, né, em relação à própria questão da autonomia desportiva, né, e deles se organizarem como tal, também tem a própria questão da livre associação, né, então, e um exemplo semelhante ao que aconteceu na Superliga na Europa, né. Então, assim, em toda essa questão, e eu vou pedir depois só para você repetir a pergunta final, né, eu entendi todo o contexto assim da pergunta, mas especificamente o final, mas em toda essa questão que engloba ela está te passando. Toda essa questão que engloba a junção dos clubes e a submissão, a gente olhar num panorama de como o sistema todo é constituído, nesse sistema transnacional, portanto. Então, a gente tem... a FIFA não é dona do futebol, né? Assim como aconteceu no caso da Superliga, por isso que eu estou fazendo esse link, né, dando esse exemplo, fazendo esse paralelo. Os clubes agora, por exemplo, fazendo essa constituição em liga, né, se unindo para fazer essa liga... E aí é totalmente possível, de acordo com todos esses critérios, toda a estrutura que eles decidirem fazer e toda essa divisão, eles vão permanecer dessa forma e com isso eles ainda têm toda essa questão de continuar ou não se afiliando, né? Ou seja, estar ali naquela competição ou não. Então, um exemplo que eu costumo dar nesse tipo de pergunta, né, nesse tipo de coisa, quando a gente conversa com pessoas que são torcedores mesmo, que às vezes não são nem da área do direito, falar, é semelhante quando você está num condomínio do seu prédio, ou então você está aqui nesse hotel, por exemplo, e tem uma regra do qual você não é permitido alguma coisa, então você tem a opção de estar ali filiado, né? Então, no caso de se hospedar ou de estar aqui naquele condomínio para cumprir aquela regra. Eu peço que você repita a pergunta final, por gentileza. Não, vou fazer uso de ironia aqui, tá? Porque tem uma preocupação específica aqui, porque tem muito São Paulino, eu sou flamenguista, então tenho incontestável poder de mercado na competição, em algumas competições. Bato o critério do faturamento também, há alguns anos. Então, a preocupação, assim, o ponto existente, na verdade, é o seguinte: quando a gente fala da autonomia desportiva ou a livre associação, é uma preocupação com a intervenção demasiada do Estado na associação desses agentes. Né? A gente tem, obviamente, o direito antitruste de um lado, que deve, obviamente, regular as situações fáticas. A questão é que,
quando a gente ocorreu uma discussão no passado do Clube dos 13, que, aliás, tem um voto super interessante a respeito de não configurar um caso de cartel o Clube dos 13 para se organizar e negociar os direitos de transmissão, se há uma isenção, né, ou uma impossibilidade, talvez, ou a possibilidade de se utilizar o princípio da autonomia como forma de permitir que os clubes encontrem o modelo que eles acharem que melhor atenda os seus interesses e daqueles que participaram. Sim, entendi. Sim, e é uma brilhante pergunta. De fato, assim, a grande questão da autonomia, qualquer estudo do direito desportivo fala muito dessa autonomia exaustivamente, porque, obviamente, ela não é absoluta. E por não ser absoluta, ela tem a sua subjetividade de onde ela alcança. Uma vez no mestrado eu dei esse exemplo, assim, né? Então, por exemplo, a gente tem regras antitruste, a gente tem diversas regras aí, lex pública, que versam sobre, enfim, situações em que tem uma intersecção com o direito desportivo, né? Então, o direito desportivo ele é multidisciplinar em todas essas áreas. E aí a gente menciona, né? Bom, mas tem autonomia desportiva. Então, você não pode usar isso como carta branca para tudo, né? Evidentemente. Nesse tipo de coisa, mais uma vez, o que a gente costuma dizer, o próprio movimento esportivo, então, portanto, próprias regulamentações interna corporis têm que ter essa cautela para assegurar que os grandes players do mercado vão estar minimamente satisfeitos com a forma como eles estão se estruturando, porque todos eles têm uma codependência, porque diferente de empresas, né, de tipos empresariais comuns, de empresas comuns, no futebol, existe uma codependência. Um precisa do outro para que haja uma boa qualidade da competição. E isso acaba sendo o mote, né, o principal objetivo de todos eles. Então, é meio que coadunar de uma forma interna corpore sempre, e sempre respeitando em relação a essa autonomia desportiva, em relação a regras que possam conflitar com isso. Eu acho que a análise que eu costumo fazer, como eu falei, o exemplo no mestrado, né, em relação a essa subjetividade, essa relatividade da autonomia, né, por ela não ser absoluta em relação às demais regras de leis públicas, seria assim, como se equivalesse a um ringue, né, um ringue de boxe, onde dentro é toda a seara do esporte, onde ele pode se organizar de acordo realmente com as suas especificidades, observando as suas singularidades, e aí deixando de se atentar para certas legislações. Só que as legislações públicas, elas são as cordas do ringue. Então, aquilo que começa a chegar próximo dessas cordas tem que ser observado das cordas, e aí relativiza-se e se afasta essa autonomia, né? E aí, assim, pensado nessa ótica de liga e de competição como um todo, como eu falei, o objetivo principal também, acho que na própria autorregulação do mercado, mais do que a própria regulamentação, é uma conversa, esse movimento de se entender que determinados parceiros não estando ali presentes, foi por isso que ruiu a Superliga, né? Determinados players não estando presentes naquilo e não estando satisfeitos e saindo disso, né? Já que eles têm essa liberalidade de se filiar, de se associar, não seria talvez tão atrativo quanto, né? Me permite um comentário? Posso? Eu acho que o Bernardo tocou num tema aqui que eu acho que interessa a todos vocês. Eu já vou entrar no tema, mas só um pequeno comentário. Há 2 times no Brasil que poderiam ser considerados espécies de sociedades de economia mista, porque recebem todas as benesses históricas do Estado, né, que são Flamengo e Corinthians. Talvez exista aqui uma questão anticoncorrencial em relação a todos os demais, por isso, enfim, um tema a refletir para depois. Mas, Bernardo, o seguinte, a previsão de liga está na lei Pelé. O Estatuto da FIFA prevê liga, e não se faz nenhuma qualificação, né, ou de reserva. Mas a liga que se está constituindo talvez traga, sim, e a gente estava no almoço conversando com o conselheiro Diogo e com o superintendente, que eu não sei se está sendo essa questão avaliada e verificada, porque mais do que a liga, o que se está negociando é uma cessão, por um período muito longo, de todos os direitos de negociação por parte dos clubes, hoje, ou SAFs, que vão ser cedidos esses direitos para uma única entidade que passa a concentrar, controlar e negociar em nome de todos. Tá? Eu não sou especialista em direito da concorrência, mas talvez este movimento, não a liga em si, na minha opinião, mas essa extensão e o poder que
Um terceiro terá de negociar os direitos de todos os integrantes da liga. Isso pode ter aqui um problema seríssimo do ponto de vista concorrencial. O seríssimo é por minha conta, tá bom? Talvez um problema ou talvez nenhum problema. Mas é algo a se discutir, eu acho. Renata. Obrigada, Mauro. Queria primeiro agradecer. Acho que o Caminati falou, eu estava lembrando, Mauro, você estava no primeiro painel do meu primeiro IBRAC, não vou dizer nem há quantos anos atrás, para não falar da idade, mas quase 20, vamos dizer assim, se não mais. E agradecer, Mauro, por você ter montado aí esse painel. Eu não mereço elogio, quem merece é você, e o agradecimento, porque achei tão interessante a gente conseguir ouvir de pessoas que são fora da área antitruste sobre o contexto de uma lei e de todo um mercado que está se criando, né, por pessoas que são especialistas nesse assunto e que o assunto vai e já está sendo, né, analisado pelo CAD, mas é muito bom ter esse contexto. Assim, eu não entendo nada de SAF, eu entendo muito pouco de futebol. Ninguém entende, tá? Tá. Não, mas eu entendo assim, eu sou uma pessoa negativa. Tá? Então, assim, eu não entendo, eu sei os times pelos meus filhos. Mas você sabe o que é impedimento? Os meus filhos tentam me explicar toda vez, eu finjo que eu entendo. Mas eu queria pegar num ponto, assim, eu acho que duas coisas que me vieram à mente, queria escutar um pouco também a opinião da Bárbara. Eu acho que a gente, pensando nas SAFs, em operações de investimento, não consigo ver operações do ponto de vista horizontal problemáticas. Mas acho que você falou um ponto que é o ponto de vista vertical. E eu acho que a gente ainda não tem claro nem qual é esse vertical. Porque quando a gente pensa no futebol, talvez a gente pense uma relação vertical entre o clube e o jogador, mas eu estou pensando em todos os outros mercados que eu não sei se vai ser vertical, se vai ser uma relação complementar. Mas eu queria entender aí, talvez, do Rodrigo, da Ana Cristina, se tem uma preocupação com o investidor, não dele controlar outro time, mas dele controlar um pouco desse ecossistema ao redor, né? Porque eu acho que é aqui que eu consigo enxergar, talvez, uma preocupação, tanto numa operação, num ato de concentração, mas também sob o ponto de vista de conduta, né? Então, você está imaginando aí, de repente, um investidor que está num pedaço desse ecossistema e que é dominante nesse ecossistema, ele pode ter um monte de investimentos em times que pode gerar uma preocupação concorrencial. Então, eu queria escutar aí, estou fazendo para a Bárbara, mas Rodrigo, Ana Cristina, Tatiana, porque e da parte da Tatiana, eu tenho certeza que a parte de insolvência e de crise, isso vai gerar um contrafactual que, para a gente, na análise antitruste, é importante, eu tenho certeza, é uma questão de tempo. Obrigada. Eu acho, Renata, essa pergunta é super importante e eu acho, sim, eu fiz a brincadeira, né, de que se todas as leis impedissem a concentração e investimento, a gente não teria trabalho, mas acho que aqui no universo do futebol, toda a parte vertical que sobe, toda a parte de liga, que o Rodrigo também deixou aqui como um ponto de atenção, existe. A gente tem que lembrar que o faturamento, né, dos clubes, ele vem de diversas atividades, então pode estar relacionada à venda de jogador, patrocínio, à transmissão, que eu acho que é um ponto super importante. Aí tem outras coisas, né, também, eu também fui aprendendo, eu tive um bom professor em casa aqui sobre as atividades de clube, etc., e conversei muito com o Bernardo, mas assim, tem ativos imobiliários, exploração de shoppings, e aí as atividades são as mais diversas. E aí, até é interessante, os dois casos que foram arquivados, no caso do Cruzeiro, é feita até uma análise vertical, e ali está mencionado que não levanta uma preocupação, mas eu tenho certeza que sim, esse vai ser o ponto maior de atenção e de entender até que ponto, qual a estratégia que está sendo seguida. Até numa das conversas, o Mauro trouxe uma provocação. Bom, eventualmente você não tem um problema você não é um controlador do clube, mas você tem um patrocínio de um clube. Então, até que ponto isso se relaciona? Eu até acho que a questão do patrocínio, na medida em que tem um controle externo, você acaba enquadrando pela lei Pelé, você passa a ter a mesma vedação. Mas eu acho que a pergunta não está respondida, e aí é o ponto que realmente de atenção do CAD, ou seja, o fato de que a gente eventualmente não vai ter, talvez até não vai ter que notificar, se não for, dependendo de quem for investidores, se não for Corinthians e Flamengo pelo faturamento, mas o CAD está atento, e acho que o ponto mais relevante do CAD ter se adiantado, ter se posicionado, gente, eu estou aqui, não esqueçam, prestem atenção nessas questões, e a gente sabe que muito do nosso trabalho, né, é fazer o assessment antes. Então, bom, isso aqui não é notificável, mas pode chamar atenção, pode incomodar, e acho que isso é o que vai acabar aparecendo. Muito rapidamente sobre a questão de direitos de transmissão, e aí retomando um ponto do Rodrigo, eu acho que o caso do Clube dos 13 foi, assim, o caso quando eu cheguei na SDE em 2003, já estava lá. Eu saí de lá, ele continuou no sistema,
foi julgado muitos anos depois pelo César, e é interessante como ele ainda é extremamente atual, né? A gente foi recuperar quando veio essa discussão, e eu acho que o ponto ali que tem, assim, é impossível que não haja uma interação entre os times. A criação de ligas é necessária, não adianta cada time estar lá na sua casa e não fazer nada. Então, a troca de informação, a negociação. E tem um aspecto muito interessante, e o CAD teve um papel crucial em toda essa análise. Quando eu estava na SDE, tinha tanto o caso do Clube dos 13, quanto o caso da Globosat com a NET, o problema de verticalização, etc. Ali era uma discussão muito voltada para a exclusividade, e o caso do Clube dos 13 decide que você tinha que acabar com a exclusividade, que você não podia ter exclusividade, tinha uma questão da cláusula da English Clause, né, na renovação, que foi um aspecto importante. Esses aspectos não estão superados, ali foi feito um TCC, o CAD já indicou essa preocupação. Aí o que passou a acontecer é que até pela atuação do CAD, você passou a ter jogos de futebol, aí eu fiquei, né, histérica, porque daí tinha que assinar um monte de coisa diferente na minha casa, assim, o Rodrigo até me perguntou isso numa live que eu fiz com ele há pouco tempo, se eu gostava de futebol. Falei, vejo toda semana o jogo do meu filho, que aliás joga em 3 times diferentes, então o dele eu assisto, eu não assisto muito jogo, mas eu e meu marido gosta muito e assiste, a gente passou a ter que assinar na internet um negócio, o outro canal, acaba com exclusividade, mas você perde o controle de onde tem. Então tem os dois lados da história, e eu acho que ainda vai ter muito trabalho de mérito para o CAD fazer sobre esses aspectos. E, Bárbara, também acrescentando em relação ao direito de transmissão e também sempre sob a ótica do direito desportivo, que é o que me cabe aqui trazer, eu fui coordenadora do Departamento Jurídico do Ceará Sporting Clube por um tempo, sei que o Fortaleza já teve uma manifestação no CAD em relação a essa questão, né? E, assim, sou paulista, na verdade, minha vida inteira sempre fui corintiana, de família corintiana, e eu nunca tinha tido a dificuldade, por exemplo, de acompanhar o meu time, né? Tanto que no Ceará, quando eu me mudei para lá, a maioria das pessoas lá, apesar do clube ser forte, a maioria das pessoas lá, elas torcem para algum time do Sudeste. Então, ou Flamengo, ou Corinthians, enfim, um desses é muito comum. E eu falava, gente, mas vocês têm que torcer para os times daqui também, para os times daqui, tem que dar esse suporte. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? O movimento, o próprio setor do esporte no geral, mas sobretudo do futebol, porque a Lei Pelé, muito embora seja a Lei Geral sobre o Desporto, ela é muito futebolizada, não pelo nome, evidentemente é porque ele era ministro, mas por diversos artigos que você vê que são direcionados só para a modalidade de futebol, desde o contrato de trabalho, enfim, diversas questões. E o que a gente percebe no movimento do setor, um movimento recente, inclusive, é a lei por exemplo, a lei de transmissão, né, a lei do mandante. A gente teve ali em 2020, com a eclosão da pandemia, uma medida provisória do presidente Bolsonaro em relação a transferir, porque como que era antigamente, até pouquíssimo tempo atrás, o mandante do clube que fazia a negociação dos direitos de transmissão. E direitos de transmissão, para todos os esportes, mas sobretudo o futebol, representa uma receita altíssima, muito, muito valiosa, até porque tem todas as questões enfim, uma série de questões que englobam isso. E aí passou, com essa medida provisória, suscitou um debate que já vinha há muito tempo de permitir que não só o mandante fizesse essa negociação dos direitos de transmissão, mas também o visitante. Então, tinha que ter o contrato com os dois, o que democratizava muito toda a situação. E daí a gente foi percebendo que clubes realmente, né, então nessa ótica agora do concorrencial, sempre coordenando com a linha do direito desportivo, a gente vê como diversos clubes aí fora da nossa bolha, literalmente, comemoraram, celebraram essa democratização por meio dessa lei do mandante, que derivou um pouco desses debates que suscitaram com a medida provisória da época, né, 984, como se possibilitaram, o que de um lado é ruim, porque a gente tem que assinar diversas plataformas para assistir, mas como possibilitaram jogos que antes eram o que a gente chama de blackouts, eram jogos que não eram transmitidos, né? Inclusive, um dos assuntos que a gente até menciona quando perguntam, né, da legitimidade de ser essa questão de lei do mandante em plena pandemia, né, uma questão de saúde pública gravíssima, global, se tratar de direito de transmissão, né, por que isso era urgente, né, para ser objeto de medida provisória. Mas justamente por isso, não tinha público, não poderia ter, pela questão da própria pandemia, então os jogos não seriam televisionados, enfim. Então, para se ver como é um movimento do setor, sim, analisar que grupos, blocos, toda decisão, que até a parte um pouco do que você pergunta, né, tudo que é negociado em bloco, ele tem mais força, né, poder de barganha, a dinâmica do poder está sobre aqueles clubes. Então, certamente, quando a gente está, né, ali, de alguma forma, por algum motivo, atuando num clube que não tem essa visibilidade, que geralmente aqui dentro da nossa bolha a gente vê, a gente consegue sim visualizar uma desvantagem, né, muitas vezes ali, algum tipo de prejuízo, certamente. Gente, quando nós nos reunimos antes deste evento, não a Bárbara, que já conhece isso aqui, mas os demais que nunca participaram de eventos do IBRAC, eu disse uma coisa interessante,
que vocês vão ver se o evento foi bem sucedido ou mal sucedido pela permanência do público na sala. Como? E pelas perguntas. Olha, eu tinha as perguntas para fazer se vocês não fizessem. Está aqui. Não fiz nenhuma. Então, este é um sinal de que o painel foi bem sucedido. As pessoas, com raras exceções, continuaram aqui, a plateia está aqui, e eu agradeço a todos por estarem aqui. Eu já tenho aqui um aviso, e eu peço desculpas se havia uma pergunta que eu já não pude mais atender, porque passou o tempo. Eu tenho um aviso aqui que às 16h45 vai ter o coffee break. E eu tenho, sobretudo, o olhar vigilante do Ribas lá atrás, pondo disciplina nesse negócio aqui. Então, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado ao Rodrigo, a Bárbara, Ana, Tatiana, por terem vindo aqui, por estarem aqui e nos ajudarem a entender um pouco melhor o que é essa SAF. Muito obrigado.